Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Queria que você olhasse para a pessoa do seu lado, dá um sorriso bem bonito para ela e diga: meu querido irmão, Deus vai falar. E o católico desliga o celular. E se você não desligar, eu vou orar para Deus queimar seu celular. Amém? Quem trouxe a Bíblia, levanta ela e diga glória a Deus. Mais alto. Quem não trouxe a Bíblia, levanta as duas mãos e diga misericórdia. Quem tem Bíblia em casa, sabe ler e não trouxe, levanta a mão direita e fala: eu mereço o purgatório. Ah, ninguém fala. Queridos, o nosso tema nessa noite é: Deus nos quer por inteiro. Repita: Deus. Fala mais alto. Deus. Olha para o pregador. A palavra de Deus vai dizer em Deuteronômio 18, versículo 13: será. Aguentou não? As crianças querem ir para a salinha? A tia divina está lá, crianças, ó. Vocês podem dar uns glória e dar uns aleluia na salinha. Até quantos anos, Cris? Até 10 anos. O texto de Deuteronômio 18, 13 diz assim: serás inteiramente do Senhor teu Deus. Repita: serás. Olha para o pregador. A primeira revelação que eu quero te dar nessa noite é uma coisa só: o diabo aceita dividir você com Deus, mas Deus não aceita dividir você com o diabo. Com Deus é tudo ou é nada. Esse cantor do mundo aí, o Wes Safadão, que andou cantando por aí que ele é 99% anjo e 1% vagabundo. O capeta é 100% anjo e foi para o inferno. Imagina quem é 99%, para onde é que está indo? Não adianta, você não pode ser nem 5%, nem 10%, nem 50%, nem 99%. Para ser de Deus eu tenho que ser 100%. Olha para o seu irmão e diga para ele: Deus quer você por inteiro, criatura. Bata no seu peito e fala: eu quero ser inteiramente de Jesus. Repita. Eu só quero perguntar para vocês uma coisa. Olha para mim aqui. Nessa noite, Deus quer convidar você a sair de cima do muro. Diga amém. Diz que tinha um sujeito caminhando em cima do muro. Do lado de cá estava Santa Teresinha, os anjos, os arcanjos. E do lado de cá um capeta fumando um cigarro. E o santo gritava: pula para cá, pula para cá, pula para cá. E a anjada batendo na asa: pula para cá. E o capeta cegado. Aí o cara que era de Anápolis e frequentava Naiota falou: ô cão, eu vou pular para lá. Você não está falando nada? E o capeta falou: não, meu querido, pode ficar em cima do muro. Quem construiu o muro foi eu. Enquanto você estiver andando em cima dele, você pertence a mim. Se você ainda está em cima do muro, meus pêsames. Quem construiu o muro foi o diabo. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Pode aplaudir, você entendeu? A escolha é sua. Repita comigo: Senhor Jesus, eu quero ser inteiramente seu. Só que nessa noite eu não vou dar um coro em vocês não, pode ficar tranquilo. A pregação hoje vai ser num outro sentido. Eu estava rezando e a pergunta que eu estava fazendo a Deus é: por que que muita gente não dá um passo e se torna totalmente de Deus? E o Senhor colocou uma palavra muito importante no meu coração. Abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 15, versículo 25, fazendo favor. Lucas 15, 25. Na Bíblia da Ave Maria, é página 1370. Lucas 15, 25. Eu peço você que está com a Bíblia, convida o irmão do seu lado a olhar com você, porque nós vamos usar muito a Bíblia nessa pregação. Lucas 15, 25. Você encontrou?
Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pode ficar sentado mesmo. O Senhor esteja conosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, aproximou-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou o que havia. Ele explicou: voltou seu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o encontrou são e salvo. Encolerizado, ele não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Então ele respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. E agora que voltou esse teu filho, que gastou teus bens com as meretrizes, logo mandaste matar um novilho gordo. Explicou o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazer festa, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. Bíblia aberta, palavra da nossa salvação. Dá uma salva de palmas à palavra de Deus. Ora para o pregador. Deus colocava no meu coração que hoje aqui, nessa noite, é dia da gente pregar para o filho pródigo mais velho. Por que o filho pródigo mais velho? Porque a gente tem muita imaginação do mais novo. Mas a maioria de vocês aqui já fizeram encontro com Jesus. A maioria aqui já estão na igreja há tempo, sim ou não? Mas qual foi o erro desse menino? Anota uma coisa: o filho mais novo, ele foi para o mundo e deixou o coração com o pai. O filho mais velho estava na casa do pai e o coração estava no mundo. Por que que o filho mais velho não se entregou por inteiro? Presta atenção, ele morava na casa do pai, ele convivia com o pai, mas ele não se sentia filho, ele se sentia empregado do pai, ele se sentia servo do pai. Há tanto tempo que eu te sirvo. E Deus falava no meu coração que há muitos de nós aqui, que você não se entrega inteiro para Deus, que você não tem Deus como pai, você tem Deus como juiz, você tem Deus como patrão, e Deus, antes de ser seu juiz, antes de ser seu patrão, Deus é o seu pai. Aquele menino estava na casa do pai, passou a vida inteira com o pai. Olha o que ele disse para o pai: eu nunca transgredi uma ordem sua. Ele obedecia os mandamentos do pai, ele era obediente ao pai, ele fazia tudo o que o pai queria. Diga aleluia. Mas ele não se sentia filho, ele se sentia servo. Para ele aquele pai não era pai, o pai era um patrão. Olha que coisa louca, o filho mais novo foi para o mundão, mas mesmo no pecado, ele tinha aquele pai como pai. O mais novo, velho, estava na casa do pai, tinha direito a toda a herança, mas não se sentia filho, se sentia o quê? Servo. Abra um parênteses e olha para mim. Não tem coisa pior que você morar na casa do pai, você ser batizado, crismado, ser católico e não se sente filho, você se sente servo do pai. E você não se entrega por inteiro, que você não tem Deus como seu pai, você tem Deus como um juiz que está anotando seus pecados para esfregar na sua cara, ou tem Deus como seu patrão. Deus não é patrão, Deus é o nosso, pode aplaudir esse pai, Ele é o nosso pai. Gente, analisa a situação. Eu quero perguntar para você: se o menino mais novo, ao voltar para casa, ao invés de encontrar o pai, ele encontrasse o irmão, aonde ele estaria? No chiqueiro até hoje. Vocês estão entendendo a gravidade disso, sim ou não? E o pior, olha o que o pai fala para o menino: meu filho, tudo que é meu é... Repete: meu filho, tudo que é meu é... Gente, tudo que o pai tinha era daquele menino, tudo que pertencia ao pai era dele, mas ele não tinha aquele pai como pai, tinha ele como patrão. Posso ser sincero? Talvez alguns de nós aqui, quando você reza, você se sente muito mais servo do que filho.
A sua oração está sendo muito mais uma oração de servo do que de alguém que é filho. Você está igualzinho o filho pródigo mais velho. Você está tratando Deus como seu patrão e não como seu. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Eu quero dizer para você, não adianta estar na casa de Deus, ser batizado, ser católico, ser crismado, rezar rosário, fazer penitência, se ao invés de enxergar Deus como pai, você está enxergando Deus como seu patrão. Aquele menino olhava para o pai e não se sentia filho do pai. Era um filho que obedecia o pai por medo. Era um filho cheio de cola. Gente, olha que tristeza. A alegria dele se reduzia a um cabrito. O Senhor nunca me deu um cabrito para eu divertir com meus amigos. Desculpa. Ele se contentava com migalha e o pai era um banquete para ele. Talvez você está aqui na casa de Deus hoje se contentando com migalha, e nessa noite Deus não tem um migalha. Deus tem um banquete preparado para você, desde que você se entregue por inteiro. Aplauda esse Deus, Ele tem um banquete para nós. Aleluia! Olha para o seu irmão do lado e diga para ele: Deus não tem migalha para você, criatura. Amém? Deus tem um banquete. Abra um parêntese. Talvez pode ser que nessa noite eu estou pregando, tem gente me acompanhando da internet, Cris, tem, né? Talvez pode ser que tenha algum filho pródigo mais novo acompanhando. Mas nessa noite eu quero pregar para os filhos que já moram na casa do pai, que estão na casa do pai, que voltaram para o pai, mas que não tem ele como pai, tem ele como patrão. Que estão esquecendo que são filhos e estão se comportando como servo. Vocês estão me entendendo? Diga aleluia. Agora só que tem um detalhe. A primeira coisa que eu queria que você aprendesse, fala comigo: filho de Deus tem autoridade. Repita: filho de Deus. Sai do Evangelho de Lucas e abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, fazendo favor. João, capítulo 1. 1385 da Bíblia Ave Maria. João, capítulo 1. Se você encontrou, você vai dizer glória a Deus. Tem gente que voltou para o Gênesis, me ajuda, 5 páginas para frente. João 1, amém? Posso falar o versículo? João 1, versículo 12. João 1, 12. Leia comigo em voz alta. 1, 2, 3. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que crerem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de... Vamos repetir? Mas a todos aqueles que o receberam, aos que crerem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem... aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas sim de palavra da nossa salvação. Dá uma palma bem poderosa para a palavra. Aleluia! Primeira coisa que eu queria que você aprendesse, fala comigo: filho de Deus tem autoridade. Repita. Meu irmão, aqueles que crerem em seu nome, você crê em Jesus, diga aleluia. Aqueles que o receberam, você recebeu Jesus, diga aleluia. Deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de... Só que há uma segunda coisa que eu queria que você aprendesse. Repete comigo: a paternidade de Deus não é universal. Repita: a paternidade de Deus... Olha para o pregador, eu não estou falando heresia. Deus não é pai de todos, não. Deus é o criador de todos. O único filho que Deus tem é Jesus. Você é filho no Filho Jesus. Você é filho pela filiação de Jesus. Repete comigo: eu sou filho no Filho Jesus. Repita. Fala de novo, gente. Presta atenção. Deus é o criador de todos. Diga aleluia. Todos nós somos criados por... Agora, filho de Deus é somente Jesus. Nós nos tornamos filho no Filho Jesus. Nós nos tornamos filho através do Filho Jesus. Está entendido? Diga aleluia. Por que que eu tenho autoridade? Porque eu sou filho no Filho. Repete: eu sou filho.
Agora tem um detalhe. Terceira coisa que eu queria que você aprendesse, fala comigo: filho tem direito à herança. Repita: filho. Filho tem autoridade. A paternidade não é universal, eu vou explicar isso agora. E a terceira coisa, filho tem direito ao quê, gente? Sai daí e abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, fazendo um favor. Romanos 8, página 1457, vai para frente. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Se você encontrar, diga glória a Deus. Glória a Deus. Posso falar o versículo? Pode. 1456, você tem a Bíblia da Ave Maria. Você estava em João, Atos, Romanos. Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Leia comigo, 1, 2, 3. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são... Ai, ai, ai. Vamos repetir de novo. 1, 2, 3. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus. Então quem não é conduzido não é filho. É o que? Escravo. É o que? Escravo não. Criatura. Perdão. Repete. Criar. Continua. Portanto, não recebeste o espírito de escravidão, para viveres ainda no temor, mas recebeste o espírito de adoção. Espírito de quê, gente? Eu vou te explicar isso já já. Pelo qual clamamos, Abba Pai. Versículo 16. O mesmo Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que nós somos filhos de... E se filhos, também herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, contanto que sofremos com Ele, para também com Ele sejamos glorificados. Palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas, a palavra de Deus bem forte. Presta atenção. Repete comigo: filho de Deus tem direito à herança. Repita: filho de Deus. Ou seja, tudo que Jesus conquistou na cruz, você tem direito. Diga aleluia. Presta atenção. Filho de Deus é conduzido pelo Espírito. Diga aleluia. E eu sou herdeiro de Deus. Eu sou o que, gente? Olha, meu irmão, toda a herança que Cristo conquistou é para você. Você está entendendo isso, sim ou não? Repita comigo: eu tenho direito à herança. Repita: eu tenho direito. Agora presta atenção. Existe um versículo que você não prestou atenção direito, que diz assim: recebeste o espírito de adoção. Espírito de quê, gente? Olha para mim, você vai se surpreender. Bata no seu peito e fala: eu sou filho adotivo de Deus. Repita. Fala mais alto. Olha para o pregador. Quando você tem um filho biológico, se o filho é seu, você tem que criar. Você pôs no mundo, sim ou não? Filho adotivo não. Filho adotivo é filho do Corá. É um filho escolhido, é um filho eleito. Você escolheu, você o elegeu e guardou ele no seu. Sabe o que São Paulo está dizendo? Que Deus escolheu você, que Deus elegeu você e que você se tornou filho do coração de Deus. Aplauda esse Deus, filho do coração de Deus. Aplauda mais forte, é isso que você é. Aleluia! Então repete comigo: Ele me elegeu, Ele me escolheu e me guardou no seu coração. Você vai ver um outro texto. Repete comigo bem forte essa palavra: adoção. Repita. Porque o que eu vou te mostrar agora vai ser o coração da pregação. Sai de Romanos e abre em Efésios capítulo 1, fazendo favor. Efésios capítulo 1. Eu vou chegar onde você quer, de ser inteiro de Deus. Página 1498. Efésios 1. Efésios capítulo 1. Você encontrou? Diga amém. Amém? Posso falar o versículo? Sim. Versículo 3. Efésios 1, 3. Vamos embora lá?
Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com, repete forte, toda bênção espiritual em Cristo. Repita. E vos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Diga aleluia. Agora olha o versículo 5. Eu quero que você leia comigo em voz alta, você que está com a Bíblia. No seu amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos seus por Jesus. Opa, e agora eu vou falar e quem não está com a Bíblia vai repetir. E no seu amor, fala gente, nos predestinou para sermos adotados como filhos, no seu Filho Jesus. Amém. Segundo o beneplácito da sua livre vontade. Palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas bem forte para a palavra de Deus. Presta atenção. Repete comigo. O único filho é Jesus. Eu sou filho no Filho Jesus. Agora presta atenção. São Paulo em 2 textos diz que nós fomos adotados. Fomos o que, gente? Eleitos, escolhidos e filho do coração. Filho do que, gente? Agora presta atenção. A palavra adoção no idioma da Bíblia grego se diz rutécia. Repete a palavra. Fala mais alto. Não, eu estou dando uma aula de grego, vocês não estão me agradecendo? Pelo amor de Deus, vamos repetir? Rutécia. Rutécia, meus queridos, tem 5 significados. Por isso que até o final, eu quero convencer você a se entregar inteiramente a Deus. Quantos significados? 5. Primeiro significado, olha para mim. A pessoa adotada, ela perdia os direitos da antiga família e ganhava os direitos da nova família. Vamos repetir? A pessoa adotada perde os direitos da antiga família e ganha os direitos da o que, gente? Você sabe o que São Paulo está dizendo para você? Que a partir da hora que Jesus se encarnou e morreu na cruz, você perdeu o direito. Satanás perdeu o direito sobre a sua vida. Você perdeu o direito de ser escravo do pecado, de ser escravo de Satanás, de ser escravo da morte. Você perdeu o direito a tudo que o inferno tinha e você ganhou os direitos que nosso Senhor Jesus Cristo conquistou para você. Aplauda esse Jesus, Ele conquistou para você. Então repita comigo: eu tenho direito a uma vida nova que Cristo conquistou para mim. Meu irmão, olha para mim. Na casa de Deus, você não é escravo. Diga aleluia. Deus não é seu patrão. Deus é seu. E nessa noite, Deus trouxe você aqui para quebrar toda a escravidão que pesa sobre a sua vida. Filho não é escravo. Filho é livre. Deixa eu te recordar uma coisa. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai fez 2 coisas que vocês não prestam atenção. Primeiro, o pai colocou sandália aos pés. Colocou o quê? Por que sandália aos pés? Porque naquela época só escravo andava com o pé no chão. O pai estava dizendo: na minha casa você nunca será escravo. Na minha casa você não é empregado. Na minha casa você é filho. A segunda que o pai fez, o pai colocou um anel no dedo. Colocou o que nele? Por que um anel no dedo? Quando o filho ia embora, ele tirava a aliança e entregava para o pai. Ao colocar o anel, o pai estava devolvendo a ele toda a herança que ele havia perdido. Você que está aqui nessa noite, o pai está devolvendo para você a herança que você perdeu. O direito que você tem a ter uma vida nova, uma vida abençoada, uma vida cheia da graça de... Pode aplaudir, é isso que Deus quer fazer com você. Aleluia! Repita comigo: eu tenho direito a uma vida abençoada, a uma vida nova, conquistada por Jesus. Olha para mim. A partir da cruz, Satanás perdeu o direito sobre você. Diga aleluia.
A partir da cruz, você não tem mais herança de maldição. A sua herança é a bênção de nosso Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Qual é o problema? Quando você não se sente filho, se sente servo e se sente empregado de Deus, e em vez de ter Deus como pai, você tem Deus como seu patrão, você acaba esquecendo a herança que Cristo conquistou para você. Você não é mais escravo, você é filho, e filho é livre. Filho é o que, gente? Você perdeu os direitos da antiga família e ganhou o direito da nova família, a família de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga para o seu irmão do lado aí, você faz parte da família de Jesus. Repita. Credo, gente, fala mais alto, 1, 2, 3. Olha para o pregador. O horário está correndo, mas dá tempo. Segunda característica. Repete comigo. O filho adotivo é herdeiro de todos os bens do pai, mesmo que o pai tenha outros filhos. Olha para o pregador. O filho adotivo. Quem é o filho adotivo? Bata no seu peito. Quem é o filho adotivo? Você tem direito a todos os bens do pai, mesmo que o pai tenha outro filho. Quem é o único filho do pai? Nós somos o filho o quê? Nós temos o direito aos mesmos bens que Jesus tem. Você entendeu isso, sim ou não? Ou seja, tudo que Jesus conquistou, conquistou para nós. Diga aleluia. Aí tá bom, pregador. E quais são as bênçãos que Cristo conquistou? São 4, só vou recordar vocês. Primeiro, quando você é batizado, você se torna sacerdote, profeta e rei. Repita. Fala de novo. O que acontece? Primeiro, o que é rei? Você vai reinar com nosso Senhor Jesus Cristo. Você é chamado a participar do reinado de Jesus. Diga aleluia. Segundo, a mesma unção de profecia que Jesus tinha também está com você. Você é profeta no nome do Cristo. Diga aleluia. E a terceira coisa, você faz parte do sacerdócio do Cristo. Do que, gente? Do sacerdócio. Então, com Cristo, nós somos profeta, sacerdote e rei. Repete. Vou recordar vocês. Quando Jesus vai começar a caminhada em Lucas 4, ele desenrola o livro de Isaías e fala assim: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, para curar os corações dos doentes, para sarar os contritos e para abrir os cativeiros de quem está preso. Você pode ler aquele versículo sendo você, porque Jesus conquistou essa herança e você tem direito à mesma herança de Jesus. Diga glória a Deus. Pode aplaudir se você crê nisso. A mesma herança dele. Só que tem uma outra coisa mais legal que você vai recordar. Quando você vem na sexta-feira santa na igreja, eu vou recordar para você. Não precisa você pegar não, Isaías 53. Em verdade, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, carregou as nossas maldições, e pelas suas chagas nós fomos, credo, pelas suas chagas nós fomos. Jesus ganhou a cura, o milagre e a bênção para você. Você é digno da graça que Cristo conquistou para você. Está entendido? Diga glória a Deus. Repita comigo: todas as graças, todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz, eu tenho direito. Bata no seu peito de novo e fala forte: eu tenho. Portanto, você não é chamado a orar como servo, você é chamado a orar como filho. Como? Deixa eu explicar para você. Imagine a seguinte cena: um juiz bem conceituado, tipo um Alexandre de Moraes, misericórdia, né? Que Deus o tenha na hora da morte. Aquele juiz tinha um monte de processo para resolver, um monte de pepino. Ele trancou a casa
e disse para a porta do escritório e disse para a esposa: meu bem, pode chegar o rei, que eu não quero ninguém entrando na minha sala hoje. Hoje é o dia de eu resolver os meus problemas. Acontece que o filho do Xandão tinha ido para a escola estudar. Chegou e ele tinha um problema muito sério para resolver. E ele chegou e picou o pé na porta e entrou. E a mãe gritou: menino, você não pode entrar na sala desse homem. E ela disse: mamãe, esse homem é o meu pai, e eu tenho direito de entrar na sala para falar com meu pai. O que você aprende com isso? Deus, em Jesus, é o seu pai, e você tem direito de entrar na sala do trono para falar com seu pai. Aplauda esse pai maravilhoso. Ele é o seu pai. Qual é o problema? Muitos de nós não se entrega inteiro para o pai, porque a gente está tendo ele como patrão, e não como nosso. Terceira coisa que eu queria que você aprendesse sobre a palavra rutécia. Repita comigo: a vida antiga ficava cancelada. Repita. Fala mais alto. Deixa eu te explicar. Quem de vocês está com a Bíblia? Abre para mim aí depois de Efésios, Colossenses capítulo 2, fazendo favor. Carta de São Paulo aos Colossenses capítulo 2, fazendo favor, página 1509. Colossenses 2. Pouquinho depois de Efésios. Colossenses capítulo 2. Você encontrou? Diga amém. Amém? Posso falar o versículo? Colossenses 2, versículo 14. Colossenses 2, 14. Leia comigo em voz alta. 1, 2, 3. Cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições os condenava, aboliu definitivamente ao encravá-lo na palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas bem forte para a palavra de Deus. Repita comigo: a vida antiga fica cancelada. Repita. Fala mais alto. Quando você era adotado, a sua vida com a sua antiga família ficava cancelada, e você agora começava a ter uma vida. O que São Paulo está dizendo? O documento de Satanás que cancelava você, que escravizava você, foi cancelado pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir. Foi cancelado na cruz. Ei, posso ser direto? Toda a maldição que pesa sobre a sua família, vinda de geração em geração, já está cancelada hoje na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aplausos de Jesus. Toda maldição é cancelada na cruz. Ei, hoje Jesus quer cancelar a maldição da bebida na cruz. Diga aleluia. A maldição das drogas está cancelada na cruz. Diga aleluia. A maldição do adultério está cancelada na cruz. Diga aleluia. Hoje aqui Deus quer cancelar todo o mal que está sobre a sua vida mais uma vez. A vida antiga fica de que jeito? Cancelada. E começa uma vida. Você quer isso para a sua vida hoje, sim ou não? Não olhe para Deus como seu patrão. Ore para Deus como seu. Até aqui vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, meu irmão, na primeira carta de Pedro, vocês pegar não, capítulo 1, versículo 18, Pedro vai dizer que nós não fomos comprados nem por ouro nem por prata. Nós somos comprados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O documento escrito contra você está cancelado. Está o quê, gente? A sua vida velha está cancelada. A maldição está cancelada. O pecado está cancelado na cruz do Calvário. Glória a Deus. Glória a Deus. Quarta característica do rutécia. Rutécia é adoção. Repete que é rutécia. Quarta.
Adotado era literalmente filho do pai. Repete: adotado era literalmente. Eu vou explicar para você. Olha para o pregador. Quem assistiu o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, levanta as duas mãos. Bem alto. Ótimo. Você vai entender agora. Ia ter um julgamento, Jesus e Barrabás. Quem o povo escolheu? Fala mais alto. Tá. Você vai lembrar de uma coisa. Na hora que for crucificar Jesus, pregou a mão de cá e não deu para pregar de cá. Lembra disso? Aquilo ali foi real. Se você pegar os estudos Santos Sudário, você vai ver que foi real. Para pregar Cristo, ele teve que destroncar o braço dele e arrancar para pregar. Mas a pergunta é: por que o braço de Cristo não deu na cruz? Por uma única razão. Quando uma pessoa era condenada à morte, o romano pedia a estatura da pessoa, e um mês antes ele já fazia a cruz para a pessoa ser crucificada. Por que o braço de Jesus não deu? Porque a cruz não era para Jesus, a cruz era para Barrabás. Jesus assumiu a cruz que era de Barrabás. Para Barrabás ter vida, Jesus precisou morrer. Para Barrabás ser livre, Jesus teve que ser preso. Para Barrabás ser salvo, Jesus teve que ser condenado. Ele assumiu o que era de Barrabás. Tá, mas você sabe o que significa Barrabás? A palavra Barrabás significa filho do pai. O que significa Barrabás? Fala mais alto. Aí tem um peso, que Barrabás ali sou eu e você. A cruz que era para nós, Jesus assumiu. Ele pagou o que nós não poderíamos pagar. Ele fez o que nós não poderíamos fazer. Ele assumiu o que nós não éramos capazes de assumir. Ou seja, para que você tivesse vida, Jesus morreu. Para que você fosse livre, Ele foi preso. E para que você fosse salvo, Ele foi condenado. Aplauda seu Jesus. Ele pagou o que você não podia pagar. Aleluia! Meu irmão, olha para o pregador. Santo Ambrósio dizia: ele preferiu morrer por mim do que viver sem mim. Vamos repetir? Ele preferiu morrer por mim do que viver sem mim. De novo. E a segunda coisa que Santo Ambrósio dizia: ele morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Repita: ele morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Ele pagou o que você não era capaz de pagar. Ele fez o que você não era capaz de fazer. Está entendido? Diga aleluia. A cruz era para Barrabás, mas ele assumiu ela. Aquela cruz era para nós e ele tomou o que era nosso. Está entendido? Diga amém. Então, por causa disso, o filho adotivo era literalmente filho do pai. É o que, gente? Literalmente. Olha para mim. Quando Jesus morreu, existe uma palavra que São Paulo usa, que São Pedro também usa, chamada redenção. Repete a palavra. Redenção tem 3 significados. Mas um dos significados de redenção é morte substitutiva. Repete a palavra: morte. Então é só você olhar para lá. Ele substituiu você. Ele fez o que você não era capaz de fazer. Ele pagou o que você não era capaz de. Me dá só uma cadeira aqui, meu santo, rapidinho. Eu só preciso dizer uma coisa. Posso falar sim ou não? Quero dar um recado para os pais de família que estão aqui. Quem é homem aqui, levanta as 2 mãos e diga glória a Deus. Eu peço vocês encarecidamente, nem se eu precisar ficar aqui até amanhã cedo. Mulheres, principalmente as solteiras, reze muito pelos homens, porque senão vocês vão ficar sem casar. Para cada 100 suicídios no Brasil, 78 é homem. Por quê? Porque mulher, quando ela vai se matar, ela pede socorro, ela dá sinal, ela corta o pulso, ela tenta uma vez, ela tenta 2. Homem não. Homem é capaz de estar aqui com a Bíblia na mão, rezando o texto, rindo para todo mundo, com a corda em casa, aguardando a hora que ele chegar.
Dia 26 de março agora eu perdi um amigo. Quando eu chegava em Belo Horizonte, sempre ia no aeroporto me buscar de carro. Passou o dia inteiro num congresso de homem que eu estava pregando. Conversou com a gente, brincou, riu, com a Bíblia na mão. E no outro dia amarrou uma corda no pescoço dentro de casa e suicidou. Porque homem não dá sinal. Só até o mês de abril desse ano, até abril, 4 meses, nós perdemos 18 padres de suicídio no Brasil. Só o meu estado foi 5 suicídios. Por quê? Porque homem não pede socorro, porque homem não pede ajuda, homem sofre sozinho, principalmente quando está endividado, não pede ajuda dos irmãos, não desabafa, não dialoga, não pede orientação para a esposa, sofre só, e aí, para não ver a família sofrer, dá fim na vida. E eu quero dar um recado para você, posso? Se você está aqui com a sentença de morte gravada, eu quero te pedir uma coisa, não suba no banco para tirar a sua vida, porque Jesus já subiu na cruz para te dar a vida. Você vale a última gota do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você pensar em subir no banco, lembra que alguém já subiu na cruz. Quando você pensar em subir no banco para acabar com sua vida, lembre que Ele já subiu na cruz para te dar a vida. Foi a vida dele pela sua. Ele morreu a sua morte para que você vivesse a vida que é dele. Pode aplaudir nosso Senhor Jesus Cristo. Você está livre dessa maldição. Aleluia! Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Repete, diga para o seu irmão do lado, a sua vida antiga está cancelada na cruz de Cristo. Fala, a sua vida antiga está cancelada na cruz de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. E a quinta coisa sobre a palavrinha rutécia. Repete a palavra. Deixa eu contar um segredo para você. A adoção era feita na frente de 7 testemunhas. De quanto? Fala de novo. O judeu, quando ele ia adotar uma criança, levava-se a criança e colocava 7 testemunhas para testemunhar a adoção daquela criança. Posso rasgar o verbo com vocês? Sim ou não? Vou repetir o que eu falei. Primeiro, o filho adotivo perdia os direitos da antiga família e recebia os direitos da nova família. Diga aleluia. O filho adotivo, número 2, ele é herdeiro de todos os bens do pai, mesmo que o pai tenha outros filhos. Número 3, o filho adotivo, a vida antiga ficava de que jeito? Cancelada. 4, o filho adotivo é literalmente filho do pai. E a quinta coisa, a adoção era feita na frente de 7 testemunha. Quais são as 7 testemunhas? Os 7 dons do Espírito Santo. Para testificar que você é filho do Pai, existe 7 testemunhas para testificar isso. Fala comigo: piedade, fortaleza, sabedoria, ciência, entendimento e conselho e temor de Deus. Primeira coisa, fala comigo: temor de Deus. O que é o temor? Faz você ter respeito pelo Pai, pela dignidade do Pai, por aquilo que é sagrado. Você tem respeito porque você não é um qualquer, você é um filho amado do Pai. O que é o temor? Segundo, piedade. O que é a piedade? Você deixa de ser servo e você se torna filho. A pessoa piedosa não é alguém murcha. Piedoso é alguém que olha para Deus como seu pai e não como seu patrão. O dom da piedade faz você conviver com o outro como irmão, mas faz você olhar para Deus como seu. Fala mais alto. Como seu. Terceira testemunha, o dom da fortaleza. O dom do quê? Fala mais alto. O dom para que é a fortaleza? Para te dar força diante das tentações que tenta roubar de você a dignidade de ser filho do Pai. Como eu preguei para vocês. Para que serve o dom da fortaleza? Para que você esteja na casa do Pai, entendendo que Ele não é seu patrão, que você não é servo. Você é o que, gente? Filho. Você é o que, gente?
Quarta testemunha é o dom da sabedoria. Repete o dom. O que é sabedoria? Ter amor pelas coisas do céu. O que é sabedoria? Ter amor pelas coisas do... Você perde o sabor da antiga vida e passa a ter sabor pela nova vida. Você perde o sabor das coisas terrenas e passa a ter sabor pelas coisas celestial. O nome disso é o quê? Fala mais alto, o nome disso é o quê, gente? Quinta testemunha disso aí, repete comigo, ciência, repita. Você sabe o que é ciência? Ver a ação do Criador na sua criatura. Repita, ver a ação do Criador. Ou seja, quando você olha para as criaturas, você reconhece a grandeza do seu Criador. Ficou claro? Diga aleluia. Depois o dom do entendimento, repete. O que é o entendimento? Entender que você não é um filho bastardo, você é um filho do coração do Pai. Você tem direito à herança do Pai, que você não é escravo, você não é empregado, você é herdeiro dos bens do Pai. Diga aleluia. E depois o dom do conselho. O que é o conselho? Conselho é o mesmo que prudência, é você caminhar entre as coisas que passam, apegando somente as coisas que não passam. Diga aleluia. Repete comigo, Pai do céu, eu tenho direito à herança, e eu quero essas 7 testemunhas sobre a minha vida hoje. Amém? Tá, para a gente encerrar a pregação e ir para a oração, nós vamos rezar de um jeito diferente. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, para você entender do que eu estou falando agora. Marcos, capítulo 11. Marcos 11. Você quer ser inteiro de Deus, sim ou não? Então preste atenção no que você vai ver agora. Marcos, capítulo 11. Quando você encontrar, diga amém. Glória a Deus, gente. Posso falar o versículo? Pode? Marcos 11, versículo 13. Marcos 11, versículo 13. No outro dia, ao sair de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira, coberta de folha, e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folha, pois não era tempo de figo. E disse a figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Repita, e os discípulos. Vai para o versículo 20. No dia seguinte, pela manhã, ao passar junto da figueira, vira que ela secara até a raiz. Pedro lembrou do que tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Palavra da nossa salvação. Olha para o pregador, antes de eu finalizar. Se Jesus passasse na sua vida agora, olhasse para você, ele iria encontrar fruto na tua vida, ou ele diria: seca-te? Que fruto nós estamos produzindo? Só que tem uma coisa boa, que eu hoje não vou falar de coisa ruim com vocês. Sabe qual é a coisa boa? Que Jesus trouxe você aqui também, para olhar para a sua vida e falar: seca-te. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai secar todo orgulho pela raiz, secar toda inveja pela raiz, secar toda maldição pela raiz, secar todo vício pela raiz, secar toda praga pela raiz. Hoje aqui, Jesus vai secar todo o mal da sua vida pela... Pode aplaudir o seu Jesus. É isso que ele deseja fazer. Ei, eu nem vou falar mais nada. Fica em pé, fazendo favor. Todos vocês se levantam.
solo o violão aí, meu santo, ou o teclado. Levanta a sua mão direita, fazendo favor. A mão direita. Fecha seus olhos e coloca a outra mão no coração. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te peço nessa noite, seca da minha vida todo o mal pela raiz, Senhor. Apresenta agora qual é o mal da sua vida que você quer que seque pela raiz. Fala para Jesus agora: Senhor, eu te peço nessa noite, seca toda tristeza pela raiz, seca essa depressão pela raiz, seca essa maldição pela raiz. Senhor, seca esse orgulho pela raiz nessa noite, seca esse demônio da mentira pela raiz nessa noite. Senhor, seca esse vício da pornografia pela raiz nessa noite. Senhor, seca o vício da bebida pela raiz, Senhor. Senhor, seca todo o mal da minha vida pela raiz nessa noite. Seca esse nódulo cancerígeno pela raiz nessa noite. Senhor, seca todo o mal da minha vida pela raiz. Seca, Jesus, seca, Jesus, todo o mal pela raiz. Agora, se você puder, dê a mão à pessoa do seu lado, fazendo favor. Vamos dar as nossas mãos. Pode até fechar os corredores. Passa de um lado para o outro. Isso. Feche seus olhos um instantinho. Você não é escravo. Você é o quê? Você é o quê? Deus não é seu patrão. Deus é seu. Deus está olhando para você e dizendo, como Ele disse para o filho pródigo: tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é... Levanta um pouquinho a mão do seu irmão e repete comigo: Pai do céu, eu estou aqui. Eu não sou empregado. Eu não sou apenas servo. Eu sou seu filho. E nessa noite eu quero ser inteiramente seu, porque eu tenho direito à herança. Eu sou herdeiro com Jesus. E nessa noite, Pai, eu quero cancelar a minha vida velha. Eu cancelo, Pai, toda maldição, todo poder de Satanás está cancelado em nome de Jesus. Todo desânimo está cancelado em nome de Jesus. Levanta-me, Pai, levanta-me, Pai, coloca-me de pé nessa hora.